Inelegibilidade de Jair Bolsonaro é notícia ruim para Lula. Eu venho falando isso para você já tem algum tempo, que a jogada dos três pilares, quando você olha os comunistas, Lula agora comunista, confesso, ele diz, ele tem orgulho de ser chamado de comunista, você tem os globalistas, você vê a Rede Globo, o meio de comunicação, você vê as Forças Armadas, tudo globalista, e você vê os conservadores, eu e você, que lutamos pela liberdade, lutamos pelo Brasil melhor. Então nós temos esses três grupos. E a visão foi sempre a mesma. Os globalistas se juntaram, né, se uniram aos comunistas, ao Lula, para conseguir derrubar o Bolsonaro. Uma vez o Bolsonaro derrubado, eles ainda tinham medo do Bolsonaro se levantar. Então, eu acho, isso aqui na minha opinião, tá, pessoal? Esse julgamento do Bolsonaro, esse era o plano B deles. Se Bolsonaro tivesse ganhado as eleições, eles tinham já o plano B. Por isso, tanta pressa para julgar o Bolsonaro. Esse julgamento, ele estava preparado mesmo em caso que Bolsonaro ganhasse as eleições e eles tirariam Bolsonaro do poder usando o plano B. Essa sempre foi minha visão. De qualquer forma, eles fariam de tudo para tirar o Bolsonaro do poder. Uma vez que Bolsonaro não é mais presidente, eles precisavam acabar com a imagem de Bolsonaro. Isso nunca vai acontecer, porque eu e você não vamos largar a mão do Bolsonaro, nós vamos continuar lutando para isso. Mas a visão era essa. Uma vez a carta, o Bolsonaro sendo uma carta fora do baralho, agora a gente pode brigar. Lula e o sistema começam a brigar nesse momento. Por isso que já se fala de impeachment. Vamos entender. Olha só o que essa matéria diz aqui e você diz para mim se você concorda. Inegibilidade de Jair Bolsonaro é notícia ruim para Lula. Sem o ex-presidente no circuito, o antipetismo caminhará isolado. Direita agora busca opções que herdem capital político bolsonarista. Então você sabe que os globalistas criaram, né, um monte de mentira, mas infelizmente as mentiras, a manipulação foi colocada na cabeça de vários brasileiros. Vários brasileiros acreditavam que Bolsonaro era malvadão. Tem brasileiro que acredita que Bolsonaro era canabalista. Tem brasileiro que acreditou que Bolsonaro matou as emas lá em Brasília. Tem brasileiro que acreditou em tudo que a mídia falou. Eram 24 horas por dia inventando, criando narrativas contra o presidente Bolsonaro, que era fascista, futebolista, boxista, matou ema, comeu pessoas. Quer dizer, é uma coisa louca, mas infelizmente muitas pessoas acreditavam. Então nós tivemos duas narrativas feitas. As narrativas mentirosas contra o presidente Bolsonaro, que falavam ele que era tudo era culpa do Bolsonaro, fizeram até agora culpando quase o Bolsonaro pelo submarino que afundou. Uma coisa assim absurda. Do outro lado, você tinha a narrativa verdadeira contra o Lula, o antipetismo. Então nós tínhamos duas narrativas. O povo, 30 milhões de pessoas não votaram, votaram em branco, ou simplesmente nem foram às urnas, e várias as outras votaram por manipulação. Mas a verdade é que tinham duas narrativas. Existia o povo antipetista, que a maioria do povo brasileiro tem um sentimento antipetista, a maioria do povo brasileiro realmente não gosta do Lula, sabe dos escândalos de corrupção, não esqueceu, mas foram contaminados a votarem no Lula, porque na cabeça deles o Bolsonaro era pior. Agora, com o Bolsonaro fora do baralho, muda tudo. Vamos lá. Apesar da lacrosfera petista estar comemorando aos quatro cantos que o TSE determinou a inelegibilidade de Jair Bolsonaro por 8 anos, quem pode ser impactado com essa decisão do tribunal é o seu principal adversário, Lula. Explica-se. Sem Jair Bolsonaro no circuito, algumas bandeiras incorporadas pelo petismo nos últimos anos também morreram nesta sexta-feira. Cara, essas bandeiras não foram incorporadas exatamente pelo petismo. Essas bandeiras foram incorporadas pelos globalistas, né? As bandeiras são defesa da democracia,
Então, os globalistas, a Rede Globo dizia que o Lula ia defender a democracia, né? O Estado democrático, mesma coisa, democracia do Estado democrático,